AgroNews, com Silmar Vieira. Oferecimento Cooperja, Cooperativa Agroaceleradora. E Coopera, a energia da evolução. Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o nosso AgroNews especial deste domingo, com muitas notícias. Uma semana de muitos acontecimentos na agricultura, principalmente a recuperação dos mananciais de água. Muita chuva na região, mas afinal de contas, o que a estiagem prejudicou? Vamos conferir hoje nas lavouras de arroz e também nas lavouras de milho. Vamos conversar com o pessoal da Cooperja para entender como é que está a situação, o andamento da lavoura de arroz aqui no sul do estado de Santa Catarina. Também o Odivan Godinho, da Turamix, fala da safra de milho, tanto o milho para silagem como o milho para grãos. Ainda na reportagem especial da Ipagre, como são feitos os espumantes, o método tradicional de fabricação de espumantes, nós vamos conhecer. E ainda outras matérias da semana, como a questão do vinho, das novas regras para a produção de vinho no Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso AgroNews especial de domingo. A semana foi de boas notícias. A chuva voltou ao sul do estado de Santa Catarina. Mais uma vez, os canais de irrigação e as canchas de arroz estão repletas de água. Mas, afinal de contas, o que se espera para esta safra 2019-2020 aqui no sul do estado de Santa Catarina? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, estão conosco aqui o Jean Isidro de Borba, engenheiro agrônomo da Cooperja, e também o Antônio Moacir Denoni, vice-presidente da Cooperja. Jean, afinal de contas, o que pode se esperar para esta safra de arroz? Então, Silmar, o que nós vemos acompanhando aí nas lavouras arrozeiras e desde o plantio, né? Para essa safra a gente se espera ainda um resultado positivo, né? Na produtividade. Quer dizer, apesar da estiagem, a lavoura ainda está conseguindo se manter bem? Sim, ainda está conseguindo se manter bem. Chegou as chuvas, né? Algumas lavouras ainda estavam em estágio que não fosse prejudicar elas, né? Mas a gente espera resultados normais. Agora, quando se fala em safra aqui na região, é uma safra grande. O arroz é a principal cultura aqui, né, Antônio? Sim, Silmar, principalmente a Cooperja, né? Hoje, 65%, 70% do volume de negócio da cooperativa ainda é o arroz. Acredito que a região também ela é promissora nisso, se bem contando com as outras culturas que a gente tem também, que são interessantes na nossa região, né? Mas o arroz ainda é o carro-chefe da nossa região. Agora, tirando o arroz, a estiagem prejudicou outras culturas? Eu sei que vocês também trabalham aí com alguma coisa de fruticultura, pitaia, banana. Isso. Como é que está a situação no geral aí com a estiagem? Todas as culturas foram atingidas, né, com essa estiagem que deu. Banana, maracujá, pitaia, né, e outras culturas menores também, né, que a gente tem na região, que também depende da chuva, né, que a água é vida, né. Então, a gente... São anos que um pouco diferente dos outros, que nem aconteceu esse ano, nessa estiagem que pegou na época no início de florada do arroz, do maracujá, a formatura de um bananal, né, que é importante, o início do verão, né, para formação de cacho. Mas com essa volta da chuva que deu, acho que ainda foi em boa época e se recupera muita coisa daquilo que atrapalhou um pouco a falta d'água. Dá para dizer ainda, Jean, que vai ser uma safra cheia, como se costuma dizer? Então, Silmar, se comparar com a safra passada, né? Na safra passada tivemos uma redução aí na produtividade de 10%, né? A gente hoje, né, Moacir, a gente espera um resultado normal de safra de arroz, né? Mas você perguntou de outras culturas também. No milho, no começo, no plantio ali em outubro, a gente teve alguns problemas de implantação, né? A gente teve ali 60 milímetros no mês de outubro, né? Então, algumas culturas foi meio ruim de estabelecimento, né? Bom, agora no início de fevereiro tem o campo agroacelerador Cooperja, que na verdade chamava campo demonstrativo. É realmente para demonstrar tecnologias, aplicação, como é que foi o andamento das lavouras. Já está começando a montagem, inclusive, do equipamento, né? Já, Silmar, o nosso campo demonstrativo, né, hoje é o maior dia de campo do sul de Santa Catarina, né? Acontece nos dias 5 e 6 de fevereiro, né? E lá, como você comentou, um campo demonstrativo de todas as culturas que a cooperativa hoje trabalha, né? Uhum.
O ano passado, inclusive, a abertura oficial da safra de arroz foi durante o campo agroacelerador da Cooperja, né? Sim, fomos pioneiros, né, na primeira abertura oficial da colheita do arroz de Santa Catarina. E nesta edição vamos sediar a terceira abertura estadual da colheita do maracujá de Santa Catarina. Perfeito. Quantas pessoas em média são aguardadas no evento? Neste evento a gente estima aguardar 5.000 visitantes. Mas é só com convite, é aberto ao público? Como vai funcionar? Silmar, o evento ele é livre para todas as pessoas, né? E um grande debate que nós vamos fazer no evento também, Silmar, é o segundo Fórum do Arroz, né? Que um dos temas é em parceria com a EPAGRE, que é o armazenamento de água na propriedade, né? Essa é uma grande preocupação, né, Antônio? Sim. Inclusive... Isso, que nem o Jean colocou, né? A gente vai fazer, vamos fazer um demonstrativo, né? Como se acumula água, se faz um reservatório de água na propriedade. Nós vamos fazer uma demonstração lá dentro do campo, juntamente com a EPAGRE também, né? Que são parceiras, né? Desenvolvendo esse projeto. E espero que os agricultores também se preocupem nesse sentido também, porque o exemplo foi esse ano também, né? Com a falta de água, de chuva, né? E muitas lavouras a gente vai ter alguma quebra em função disso. E quem sabe tivesse uma reserva de água na propriedade, não vou dizer que vai livrar o 100%, mas minimiza bastante a situação de uma falta de água se tivesse uma reserva de água na propriedade. Agora, barragem do Rio do Salto também é um assunto que tem que se falar quando se trata de arroz. Sim, né? Muito importante. Eu acho que ela ajuda bastante a região, ajuda a minimizar bastante a nossa situação da região, né? Aonde que ela atinge, né? Porque ela não vai abranger também toda a região. Mas com a barragem e com essas reservas de água, que é esse projeto que está sendo desenvolvido, Cooperja, EPAGRE, juntamente aí com o apoio do governo, eu acho que nós teríamos uma solução assim imediata para a nossa região. Então, Campo Agroacelerador Cooperja, dias 5 e 6 de fevereiro, de que hora a que hora? Das 7h30 da manhã às 17h30 da tarde. As inscrições podem ser online, Silmar, para participar do evento em www.cooperja.com.br. E para a participação dos fóruns do maracujá e do arroz, as inscrições são somente online. Somente online no www.cooperja.com.br. Muito bem. Agradecer aqui o Jean Isidro de Borba, engenheiro agrônomo da Cooperja, e também o Antônio Moacir Denoni, vice-presidente. E realmente torcer para a safra cheia esse ano no maracujá, no arroz e nas demais culturas. Né? Obrigado, um grande abraço a vocês. Obrigado, Silmar. A gente que agradece em nome da cooperativa que ter essa oportunidade de estar aqui participando do programa. Sucesso a todos vocês. Obrigado. Valeu. Obrigado. E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente vai conversar com o Edivan Godinho, da Turamix, para saber como é que está a questão da safra do milho, tanto para o milho silagem como o milho grão. É daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta já. O mundo pode estar mudando rapidamente, mas nós não nos intimidamos com a mudança. Estamos acostumados a acordar antes mesmo do sol nascer, sempre atentos ao próximo movimento da natureza. Nós somos agroprodutores e quando o assunto é mudança, fazemos mais do que reagir. Nosso negócio é antecipar. Olhar mais longe. Para nós da Cooperja, isso significa evoluir a forma de cooperar. Quando as primeiras cooperativas surgiram, quase 2 séculos atrás, o maior desafio era unir as pessoas em torno de um sonho. Hoje, queremos dar força ao sonho de cada um. A Cooperja está se tornando ainda mais ágil e ligada no seu sonho, renovando o significado de cooperar, dando ao agroprodutor a força de um agroempresário e acelerando a sua capacidade de se transformar. Sonhar individualmente, realizar coletivamente. Esse é o novo cooperativismo. Essa é a nova Cooperja. Nestes 50 anos, compartilhamos muito mais do que capital. Compartilhamos sabedoria,
Nos próximos 50 anos, queremos acelerar essa troca de ideias, estimulando a inovação num nível pioneiro dentro do cooperativismo. Somos produtores cuidando de produtores. E nenhum sonho é grande demais para quem não está sozinho. Cooperja, Cooperativa Agroaceleradora. Desde 2016, a Coopera investiu mais de 275 mil em tecnologia da informação, gerando mais de 93% de satisfação. Coopera há 60 anos, a energia da evolução. Olá, estamos de volta com o nosso AgroNews deste domingo. No primeiro bloco, nós conferimos a situação nas lavouras de arroz e também de maracujá. E como é que está o milho, tanto para silagem quanto para grãos? Nós conversamos nesta semana com o Odivan Godinho, da Turamix, empresa que tem uma larga atuação na compra deste cereal aqui na nossa região. E conversando com ele, conferimos como é que está a questão da lavoura do milho, com a estiagem, enfim, como é que está o processo. Confira a reportagem. Nós viemos falando aqui no nosso AgroNews, desde a estreia do programa, sobre o problema da estiagem aqui no sul do estado de Santa Catarina. A gente vai começar agora a entender o que essa estiagem fez nas lavouras, porque chegou a hora da colheita, como é o caso do milho, no caso do milho para silagem e em alguns casos também o milho em grão que já começa a ser colhido. Uma das empresas que tem maior atuação na comercialização, na compra deste milho aqui na região sul do estado de Santa Catarina é a Turamix. O Odivan Godinho é quem coordena a Turamix aqui na nossa região. Odivan, a estiagem realmente afetou a produção de milho aqui ou não? Sim, estamos tendo um ano muito ruim para o início de safra. Estamos iniciando agora a colheita de milho aqui na nossa região. Nós temos as nossas filiais aqui, temos filiais aqui em Maracajá, em Criciúma, 13 de maio, e a gente já nota bastante a quebra, tanto na qualidade quanto na quantidade de milho esse ano, comparado à safra do ano passado. Isso tanto para silagem quanto para grão, ele está na mesma proporção? Sim, na mesma proporção. Tanto é que se o milho para silagem, ele me deu uma quebra, também no grão, ele vai me dar quebra também na safra. Agora, isso é uma má notícia, porque nós já somos deficitários em Santa Catarina. Santa Catarina produz menos da metade do milho que consome. Isso significa o quê? Vão ter que começar a comprar milho de fora mais cedo ainda? Sim, a gente costuma dizer aqui na região que o nosso milho aqui, na nossa região, é o primeiro milho que sai, o primeiro milho que colhe no Brasil. Portanto, então, é o milho que a gente precisa para o nosso sustento aqui. Então, acabando esse milho, a safra dando quebra, como está dando, como vem a dar, né? A gente está em meados da safra, temos sim que começar a trazer milho mais cedo de outras regiões do Brasil. Você disse uma vez para mim que o milho, todo o milho que é produzido aqui no sul do estado de Santa Catarina, na região da AMREC e AMESC, dá para abastecer, por exemplo, as granjas de suínos de gado leiteiro na região do Braço Norte por 2 meses. É mais ou menos isso? Ainda está nessa média, não? Sim, está nessa média aí. Todo ano a gente tem que trazer esse milho, a gente tem que importar, no caso de outras regiões do país. Porém, esse ano, com essa quebra que a gente está avistando aí até o final, né, da safra, os produtores já estão sentindo isso na colheita, tanto na qualidade, como a gente falou anteriormente, que a qualidade do milho e a quantidade, no caso, a quebra vai ser bem vistosa. Então, isso quer dizer o quê? Que nós temos que antecipar um pouco esse ano, porque a safra vai ser curta. Aí o milho que vem é mais caro já em função do frete, mas agora as empresas estão falando em aumento. Alguns já falam em R$60 a saca de milho, já para março, abril. O que se espera? O que vocês veem desse mercado aí? É a lei da oferta e da procura, né? Então a gente quanto mais procura tem, então a gente sabe que o preço pode se elevar. Mas a gente está aguardando, a gente tem que esperar, saber certinho como é que vai ser finalizar essa safra. E aí preço, milho, soja, tudo é mercado, dia a dia, a gente vai vendo como é que fica.
Muito bem. Odivan Godinho, da Turamix, agradecer a ele pelas informações e aos poucos a gente vai trazendo essas informações. A safra do milho, como disse o Odivan, já está em pleno andamento. A safra do arroz está começando agora, muito pequena ainda, mas já as máquinas já estão roncando também nas lavouras de arroz. E aos poucos a gente vai presenciando, como vocês já estão presenciando no milho, a gente vai sabendo do arroz também, como é que foi a produtividade, como é que foi a produtividade do fumo, que a princípio escapou do pior da estiagem. Mas a gente, ao longo dos próximos programas, vai trazendo essas informações para vocês. Muito bem, agora é torcer para que continue tudo bem na lavoura de milho. E o governo agora colocou novas barreiras na questão da importação de vinhos, tentando proteger os produtores de vinho do Brasil. Acompanhe a reportagem. Apaixonado por vinhos, Antônio está no mercado há 14 anos como sommelier e há 4 tem 2 lojas especializadas em Brasília. Ele conta que acompanhou de perto a mudança do comportamento do consumidor brasileiro em relação à bebida e com o aumento da procura já pensa em expandir o negócio. A mudança é drástica. O brasileiro hoje consome bastante vinho. No início, a gente consumia menos de 2 litros de vinhos por ano. Hoje, a gente já está quase em 3 litros ano por pessoa. Então, além de consumir mais, o público está cada vez mais exigente. O vinho e outras bebidas derivadas da uva, como espumante, por exemplo, têm conquistado cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros. E para que esses produtos cheguem às prateleiras com mais qualidade e segurança à saúde, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento decidiu unificar critérios e parâmetros para a fiscalização e controle dessas bebidas, tanto as produzidas aqui no Brasil quanto as que são importadas. De acordo com o coordenador-geral de vinhos e bebidas do MAPA, a instrução normativa publicada este mês organiza a aplicação de medidas fiscais e define quais as situações são passíveis de aplicação de análises laboratoriais. No caso dos vinhos importados, os laudos estrangeiros podem agora exibir somente 7 de 13 parâmetros, garantindo a qualidade e identidade dos produtos e obedecendo critérios de risco e prevenção de fraude. Essa norma, ela harmoniza procedimento, ela desburocratiza um bocado de procedimentos na importação. Então ela pode, eu acho que melhorar para o consumidor final, sim, porque a gente consegue fazer os controles do Ministério da Agricultura de forma mais eficiente e também consegue desburocratizar uma parte do processo. Isso pode impactar, talvez, no preço final das mercadorias, né? Tanto a importada quanto a mercadoria nacional. Tudo que vier para desburocratizar o mercado vai melhorar com certeza a vida do comerciante e assim também o cliente, que vai ter coisas mais baratas e melhores, né? E já que falamos em vinho, vamos falar de espumante. Esta bebida tão apreciada no final do ano, na virada do ano, mas que cada vez mais ganha o gosto do consumidor o ano inteiro. Depois do intervalo comercial, nós vamos acompanhar uma reportagem especial da Ipagre vendo como é que se faz espumante artesanal. Daqui a pouco. O mundo pode estar mudando rapidamente, mas nós não nos intimidamos com a mudança. Estamos acostumados a acordar antes mesmo do sol nascer, sempre atentos ao próximo movimento da natureza. Nós somos agroprodutores e quando o assunto é mudança, fazemos mais do que reagir. Nosso negócio é antecipar. Olhar mais longe. Para nós da Coperja, isso significa evoluir a forma de cooperar. Quando as primeiras cooperativas surgiram, quase 2 séculos atrás, o maior desafio era unir as pessoas em torno de um sonho. Hoje, queremos dar força ao sonho de cada um. A Coperja está se tornando ainda mais ágil e ligada no seu sonho, renovando o significado de cooperar, dando ao agroprodutor a força de um agroempresário e acelerando a sua capacidade de se transformar. Sonhar individualmente, realizar coletivamente. Esse é o novo cooperativismo. Essa é a nova Coperja. Nestes 50 anos,
Compartilhamos muito mais do que capital. Compartilhamos sabedoria. Nos próximos 50 anos, queremos acelerar essa troca de ideias, estimulando a inovação num nível pioneiro dentro do cooperativismo. Somos produtores cuidando de produtores. E nenhum sonho é grande demais para quem não está sozinho. Cooperja, Cooperativa Agroaceleradora. Desde 2016, a Coopera já investiu mais de 20 milhões em redes de distribuição, gerando mais de 93% de satisfação. Coopera há 60 anos, a energia da evolução. De volta com o nosso AgroNews de domingo. Cada vez mais o espumante vem caindo no gosto do consumidor brasileiro. A bebida, que é apreciada geralmente mais entre as festas de Natal e o Ano Novo, começa agora a ganhar também os dias em todo o ano. Confira na reportagem da Epagre como é a confecção artesanal desta bebida que tem gosto no mundo todo. Acompanhe. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Cagliari, sou pesquisador em enologia na Estação Experimental de Videira e estou aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre o método ancestral. Também conhecido como método rural, foi o precursor na elaboração de espumantes na França. Surgiu ao acaso, por um engano, e acabou produzindo essa bebida maravilhosa que nós temos hoje, aí que agrada em inúmeras ocasiões, Então, um produto bastante interessante que vocês vão acompanhar conosco aí no decorrer desse vídeo. É importante a gente ressaltar que no método ancestral a gente não tem a elaboração de um vinho base, A gente tem um mosto em fermentação e esse mosto em fermentação ele interrompe a fermentação pelo processo de frio, ele é limpo por um processo de deburbagem com bentonite, pequenas concentrações, para ele se tornar então um mosto em fermentação mais limpo. O processo de deburbagem desse mosto em fermentação, ele propicia uma menor concentração de compostos nitrogenados, uma menor concentração de mucilagens, enfim, de proteínas, que vai tornar esse vinho em fermentação, esse mosto em fermentação mais limpo. E quando a gente coloca ele para a garrafa com bidule e a tampa corona, ele vai produzir um espumante ancestral com características de aromas primários, então os aromas da própria uva. Aqui é o laboratório de microvinificação da cantina modelo aqui da Estação Experimental de Videira. Então aqui nessa sala acontece a fermentação a temperatura controlada de todos os vinhos. Então é uma etapa determinante a gente controlar a densidade, a temperatura de fermentação desse vinho que vai se tornar o espumante ancestral nesse local aqui. Então quando a gente determina a densidade ideal, a gente remove esses tanques daqui e levamos para a câmara fria. Após o vinho em fermentação, ele ser resfriado para interromper a fermentação, ser deburbado, a gente invasa em garrafas de espumante e coloca um bidule e uma tampa corona, que é uma tampa similar à tampa de um refrigerante, uma cerveja. Feito isso, a gente traz as garrafas para essa cave de fermentação de espumantes. Então, eles ficam dispostos deitados, para fermentar a temperatura controlada. Essa temperatura de fermentação nessa sala aqui em torno de 17 graus. Após sair da cave de fermentação, as garrafas de espumante ancestral vêm para esse local aqui, que são os pupitres. Nos pupitres, eles sofrem um processo de remoagem. O que seria a remoagem? A remoagem é quando se deposita o produto, o resíduo da fermentação do método ancestral na tampa da garrafa, no bico da garrafa. Então, esse giro é feito todos os dias, giros de 1/3, ok? Justamente para ele se depositando de forma homogênea no bico da garrafa. Chegamos agora nessa etapa, o espumante ele já sofreu remoagem
ele estabilizou em câmara fria e a gente procede agora aqui o congelamento do bico. Esse processo, conosco aqui, a gente tem um congelador de bico, que é feito para isso aí, para 6 garrafas. Porém, no método mais artesanal, isso aí poderia ser feito adaptando num freezer, uma bacia com álcool, abate a temperatura, congelaria o bico da mesma maneira. Tá? Então, aqui, a gente obtém já o bico congelado, com a sujidade, e a gente traz para o degorgeador. Esse processo poderia ser feito com um abridor de garrafa normal, que acontece, remove-se toda a sujidade, o bloco de gelo com a sujeira que fica armazenada na ponta. Então aqui já temos o espumante limpo, que no nosso caso aqui nós temos uma máquina dosadora de licor de expedição. Nessa etapa que se determina qual a categorização que vai ser o espumante. Se ele vai ser um nature, um extra brut, um brut, um demi-sec ou um suave. Isso em concentrações de açúcar no licor de expedição. E aqui eu estou equiparando a pressão com essa outra garrafa do mesmo espumante, somente para completar o nível da garrafa. Na pequena propriedade, esse processo poderia ser feito com uma seringa com uma pequena mangueirinha, que dosaria-se a quantidade de açúcar desejada para o produto final. Após congelamento do bico, a degola, aqui a gente dosou o licor de expedição para ficar em torno de 30 gramas por litro de açúcar, então um demi-sec. E daqui a gente vem para o rolhamento. Então, pessoal, após todas essas etapas aí do método ancestral, chega uma das mais importantes, né, para os consumidores, que é a avaliação do produto final. Então, temos aqui um espumante, o de Niágara Rosada, que iremos degustar agora. Saúde! Saúde e parabéns. E vamos então brindar este ano de 2020. O programa de hoje vai ficando por aqui. Você fica agora com o programa do Grupo Os Serranos, divertindo ainda mais o seu domingo. Um bom domingo a todos, uma ótima semana de trabalho e até domingo que vem. AgroNews, com Silmar Vieira. Oferecimento Cooperja, Cooperativa Agroaceleradora. E Coopera, a energia da evolução.